gente abre essa edição do Arena falando da festa dos 44 anos do Partido dos Trabalhadores. Teve fotos de Jair Bolsonaro, discurso do presidente de Lula, no caso, e uma ausência de peso. A Clarissa Oliveira estava lá e traz os detalhes para a gente. Muito boa noite, Clarissa. Boa noite, Leandro. Boa noite ao nosso time aqui do Arena de hoje, a todo mundo que está acompanhando o nosso jornal. Pois é, estava lá nessa festa do PT ontem, né, explicando aqui para os nossos telespectadores. Esse é um jantar de arrecadação, então a possibilidade de a gente comparecer ali, acompanhar bem de pertinho isso, foi comprando um convite ali, vendido pelo partido. O valor mais baixo era de R$350, Leandro. E dentro desse jantar, você tinha ali um pouco de tudo. E pela primeira vez nos últimos tempos, o presidente Lula decidiu comparecer a esse evento. Ano passado, por exemplo, teve uma festa semelhante. Lula não foi, dessa vez ele estava lá com a primeira-dama Janja, com o vice-presidente Geraldo Alckmin, cercado de vários ministros e vários líderes do PT. Ali a gente teve cantoria, teve muita gente dançando, mas uma curiosidade já, só para a gente começar aqui a relatar e explicar para o nosso telespectador como foi, é que no ano passado a festa estava mais animada, menor, e esse ano teve gente que andou reclamando um pouco do serviço, da comida, achou que estava mais desanimada, mas de qualquer forma tinha muita gente. A gente teve ali em esse momento em que o presidente Lula chegou, subiu ao palco e um pouco antes dele discursar, enquanto ele estava cumprimentando as pessoas, Leandro, começaram a passar no telão atrás dele imagens da ocupação ali dos prédios dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, intercaladas ali com fotos do ex-presidente Jair Bolsonaro num tom crítico, falando ali transmitindo a mensagem sobre os desafios ali que o governo e o partido enfrentaram ali desde a volta de Lula ao poder. Isso enquanto Lula ainda fazia os seus cumprimentos. Um pouquinho depois, o presidente discursou. Fez um discurso em que ele não citou diretamente Jair Bolsonaro, mas fez duras críticas à direita, falou em fascismo, falou nos desafios aí enfrentados pelo PT ao longo de sua história e como a última campanha presidencial foi muito difícil de ser vencida, segundo ele. Ressaltou ali, mobilizou então aquela militância, aqueles participantes ali presentes a seguirem fazendo esse trabalho, né? Esse foi o clima geral da festa, Leandro, mas é curioso que tenham trazido até foto de Jair Bolsonaro para um telão, né? É, curioso. Muito boa noite a todos aqui, também ao Cléber Vasconcelos, nosso convidado de hoje, e também ao Felipe Pena. Cléber, começando com você, mostrar uma foto de Jair Bolsonaro na festa ontem do PT, diz nas entrelinhas que a figura do ex-presidente é a maior ameaça ao partido? Boa noite. Obrigado pelo convite, saudações a todos. Eu vou comparar essa sua pergunta a uma modalidade lá no direito eleitoral que a gente chama de contrapropaganda. O que é a contrapropaganda? É você pegar seu adversário político e tentar desqualificá-lo perante os seus aliados ou seus simpatizantes para poder tirar proveito disso. Do ponto de vista técnico, a contrapropaganda ela não está proibida na legislação eleitoral. É certo que nós não estamos no período de eleições. Estamos aí nos antecedendo ao período eleitoral, aliás, às vésperas do fim do período de janela partidária para os vereadores. E, no fundo, todos os partidos políticos, o partido do governo não foge à regra, ele está justamente mobilizando os seus correligionários para que todos entrem nesse clima de eleição e façam o seu papel, porque todos nós sabemos que a eleição municipal é um diferencial muito grande e pode fazer diferença daqui a 2 anos nesse nosso calendário doido de eleições a cada 2 anos. Eu sou totalmente contra isso, sou a favor da unificação do calendário eleitoral, mas é uma estratégia político-partidária que do ponto de vista legal é permitida, mas obviamente há aí um componente político importante, que é desqualificar a figura do ex-presidente Jair Bolsonaro, especialmente nas questões que nós temos percebido aí do andamento do processo junto à investigação, junto ao Supremo Tribunal Federal.
Felipe Pena, por que o PT alimenta o discurso contra Jair Bolsonaro, na sua avaliação? Boa noite, Leandro. Boa noite, Pedro. Boa noite, Clarissa. Boa noite, Clever. Me parece muito claro que essa eleição municipal ela vai ter a mesma polarização que teve a eleição nacional 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás. Já estou pensando que a gente já está na eleição em outubro. E interessa a boa parte do PT que seja nacional, que se nacionalize um pleito que é municipal. Vocês vão dizer, não, a eleição municipal ela se caracteriza pelo buraco de rua, pela luz, pelo cuidado com o transporte público. Sim e não. Pesquisas eleitorais, pesquisas de institutos sérios de pesquisas indicam que muitos dos temas que não são municipais estarão presentes nessa eleição. Por exemplo, o tema da segurança pública. Constitucionalmente, todos nós aqui sabemos que a segurança pública é de responsabilidade dos governos estaduais, que detêm o monopólio da força policial, da polícia civil, da polícia militar. Entretanto, quando essas pesquisas perguntam aos eleitores municipais que temas são os mais importantes, a segurança pública aparece. E, muito provavelmente, esses candidatos à prefeitura e a vereador vão tratar de segurança pública, entre outros temas que não são temas municipais. Então, nas pesquisas, a eleição já está nacionalizada. Nas grandes capitais, essa nacionalização, Leandro, vai ser ainda maior. Por exemplo, aí em São Paulo, quando o Ricardo Nunes quer o apoio de Bolsonaro, deve ter o apoio de Bolsonaro, mas se esconde do próprio Bolsonaro, que não tem a aprovação necessária, a aprovação devida que o Ricardo Nunes gostaria. Eu diria que o Ricardo Nunes pediu pera, maçã e uva e o Bolsonaro quer salada mista. Mas não vai ter salada mista, porque a rejeição de Bolsonaro na cidade de São Paulo é muito grande. Então, eu acho que o PT explora isso para a eleição municipal, essa nacionalização que já é natural pelas pesquisas, o PT potencializa isso, principalmente para ter uma vantagem em São Paulo, onde vai indicar o candidato a vice, que vai ser a ex-prefeita Marta Suplicy. Leandro. Agora, essa estratégia do PT, Felipe, e aí a pergunta vai para o Pedro, não fortalece ainda mais a direita, a figura de Jair Bolsonaro na avaliação, Pedro? Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Olha, a estratégia do PT é a mesma estratégia do bolsonarismo. O bolsonarismo tem dificuldade de ter estratégias mais sofisticadas, né? Eles não são muito elaborados na tática, mas no final das contas, no frigir dos ovos, a estratégia é a mesma. É a polarização que se retroalimenta. Então, o bolsonarismo precisa do antipetismo, assim como o antipetismo precisa do bolsonarismo. Nas eleições municipais das grandes cidades, nas cidades com mais de 200 mil eleitores e nas capitais, já há uma tentativa de candidaturas ligadas ao Bolsonaro e ligadas ao Lula de caminhar nesse sentido. Mas eu vi um fenômeno diferente em algumas cidades. São candidatos a prefeito que querem o bolsonarismo sem o Bolsonaro e adotam a linha de isentão. É aquele isentão, geralmente isso é mais no campo da direita, claro. É o isentão de direita que se diz de centro e que aposta que vai receber os votos do bolsonarismo por inércia. Em algumas cidades, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi convencido a embarcar nessa estratégia como uma redução de danos para vencer o PT. Caso de São Paulo. Aqui em São Paulo, a gente tem o prefeito Ricardo Nunes, que é do MDB, partido que tem 3 ministérios na esplanada dos ministérios, e ele faz campanha dizendo que quem o apoia é o Bolsonaro e não vice-versa. Não vi uma agenda do Ricardo Nunes com o Bolsonaro. Isso acontece também em Salvador. Bruno Reis, prefeito da capital, do União Brasil, é uma capital onde o antibolsonarismo é forte, mas existe também o antipetismo. Ele se apresenta como um candidato de centro-direita, moderado, ligado ao ACM Neto. Não há lá uma candidatura forte bolsonarista, então ele não renega o Bolsonaro, mas também não abraça o bolsonarismo. Isso também acontece em outras cidades. Isso é um fenômeno comum, recorrente, de candidatos que tentam se consolidar no campo da direita, porque eles fogem da polarização, mas ficam tentando morder um pedaço do eleitor bolsonarista. O Bolsonaro escolheu algumas candidaturas para investir pesado, mas poucas candidaturas dos chamados bolsonaristas raiz, aqueles que são de uma direita que na pandemia foi negacionista, estão bem posicionados nas pesquisas eleitorais dos grandes institutos.
Hoje mesmo saiu a pesquisa de Curitiba. O candidato do Bolsonaro, Paulo Martins, aparece em último lugar, com 5, quase 6% das intenções de voto. Mas o candidato do governador, Ratinho Júnior, que é o o primeiro colocado nas pesquisas de intenção de voto, com o apoio do prefeito Rafael Greca, que é do PSD. Ele é um candidato que se apresenta como de direita, moderado, antipetista, mas sem Bolsonaro. Então é um fenômeno interessante, né? Porque eu percebo que há uma limitação eleitoral nas grandes cidades a esse bolsonarismo mais estridente. Aqui em São Paulo, Bolsonaro desistiu de lançar Ricardo Salles, porque percebeu que iria dividir os votos da direita. E no caso do antipetismo, a mesma coisa. O PT abriu mão de lançar candidatos nas principais capitais do Brasil, vai lançar apenas 13 candidaturas, não vai ter candidato no Rio de Janeiro, São Paulo, não vai ter candidato em Recife, talvez porque tenha percebido que o antipetismo também segue mais forte do que nunca. Ou seja, os anti, né, se retroalimentam, né, Leandro?